Estamos começando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesses jurídicos da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos o grande prazer e a grande alegria de receber aqui esse que é meu amigo já de longa data e o eminente professor, um belíssimo advogado, professor João Luiz Ribeiro dos Santos. Professor João Luiz, que já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na 5ª subsecção de Araraquara, já foi conselheiro estadual da OAB e hoje milita em diversas áreas do direito e é nosso alegre e professor da nossa casa e amigo da nossa casa. Bem-vindo, professor João Luiz. Muito obrigado, professor José Luiz Passos, pelas brilhantes palavras aí, pelas amigas palavras, né? Agradeço o convite de estar aqui com vocês neste momento e poder refletir sobre alguns tópicos interessantes para a nossa sociedade, né? Professor João Luiz, no último dia 10 de dezembro, o presidente Lula sancionou a nova lei do inquilinato, que entrou em vigor dia 25 de janeiro. Fala um pouquinho para a gente, principalmente para os novos advogados e também para os mais antigos, porque não basta ter mais tempo de casa, tem que continuar sempre estudando, de alguns principais aspectos da nova lei do inquilinato. Pois não, realmente se tratou de mudança interessante em alguns aspectos e é bom desde logo a gente frisar que, na verdade, não é uma nova lei do inquilinato. Na verdade, é uma lei, a 12.112 de 2009, que veio complementar e que veio retificar alguns artigos da antiga lei 8.245 de 91, que continua em vigor. Então, a lei do inquilinato, a lei de locação, é a 8.245/91, com algumas alterações feitas pela lei 12.112 de 2009, que entrou em a vigência agora em 25 de janeiro de 2010. Né? Pois bem, se trata de poucas mudanças, na minha avaliação, diante da complexidade que é a Lei 8.245/91. E tratou, inclusive, de algumas questões que já era prática nos contratos, né? Com as imobiliárias, com os locadores, com os locatários, tanto de imóveis residenciais quanto imóveis empresariais. Por exemplo, o artigo 4º, em que trouxe uma pequena modificação, estabelecendo sobre a proporcionalidade da multa em caso do locatário deixar a locação antes do vencimento do prazo. Ou seja, o locatário pode dar por rescindido o contrato de locação e desocupar o imóvel antes do vencimento do contrato? Pode, desde que pague a multa prevista em contrato, que via de regra é o correspondente a 3 vezes o valor do aluguel, mas que esta multa seja proporcional ao tempo que falta para vencer o contrato. Já era uma prática. Já era uma prática, já era cláusula de contratos, inclusive contratos de livraria já tinha cláusula estabelecendo essa proporcionalidade, o que a lei antiga não previa, mas que então essa lei nova veio regulamentar essa prática, né? No entanto, o mesmo não pode se dar com o locador, por exemplo. O locador, estando dentro do prazo de vigência, ele não pode dar por rescindido o contrato, ainda que se proponda a pagar a multa, proporcional ou integral. Isso o artigo 4º deixa muito claro, que somente o locatário poderá dar por rescindido o contrato antes do vencimento, né, do seu contrato. Tem algumas outras regras, por exemplo, no que diz respeito à fiança, né? A fiança, na verdade, também já era uma prática, já tinha diversas decisões, já era entendimento de alguns tribunais, estabelecendo a possibilidade do fiador exonerar-se daquela obrigação, né, desde que o contrato estivesse a prazo indeterminado, né? E a nova lei trouxe algumas modificações nesse sentido. Ou seja, nos termos do artigo 39, o fiador pode exonerar-se da fiança? Pode. Em que casos? Se por acaso
o locatário, em caso de separação, permanecer um dos cônjuges no imóvel, o fiador pode dizer, bom, infringiu aquele ponto de confiança que eu tinha no locatário e, portanto, eu não quero ser mais fiador. Ele notifica, então, o locador, o proprietário do prédio, que não deseja mais garantir aquela locação, concede o prazo de 30 dias para que o locador notifique o locatário a substituir a garantia. No entanto, permanece responsável pela locação por um prazo até 120 dias. Mas esse prazo de 120 dias, no caso do locatário indicar um novo fiador... Não, ele cessa no momento da indicação. Que for feita a nova garantia, que necessariamente não precisa ser o fiador, pode ser a caução, pode ser a fiança bancária, né, pode ser a caução mobiliária ou imobiliária, né? O seguro fiança também é uma modalidade de garantia. Então, substituída aquela garantia, cessa a obrigação do fiador. Quantas garantias nós tivemos alguma alteração? Ou continuam valendo todas as modalidades? Aumentou uma garantia, que na verdade que já era previsto numa lei de 2005, que é a garantia fiduciária, feita através, né, de um instrumento público registrado em cartório e tal, que quase se equipara àquela garantia hipotecária, né? Um instituto novo, que se trata da alienação fiduciária do imóvel, prevista naquela lei de 2005. Então, portanto, não é uma inovação desta alteração da lei. Outras situações relevantes, como a concessão de liminar na ação de despejo, também a gente avalia como sendo uma mudança de grande importância para as ações, né, contemporâneas, até mesmo para desafogar um pouco os nossos tribunais. Não são alterações relevantes, assim, ao meu ver, de grande relevância, e até diria de uma certa forma simplista, porque em alguns casos os juízes também já concediam liminar nesse sentido, mas trouxe esse amparo legal. Por exemplo, no caso da falta de pagamento de aluguel. No despejo por falta de pagamento de aluguel em que não contiver nenhum tipo de garantia, aí é possível o juiz conceder a liminar, dando 15 dias de prazo para o locatário desocupar. E essa liminar é dada no momento da distribuição da ação. Demonstrada essa situação, o juiz acolhe o pedido do autor, que é o locador, e já manda expedir o mandado de despejo para desocupação em 15 dias. Então, nesse aspecto, é rápido. A liminar também, nos contratos de locação empresarial ou comercial, em que o contrato passa a prazo indeterminado, o locador notifica que quer a desocupação no prazo de 30 dias e o locatário não desocupa em 30 dias. Então, o locador poderá ingressar com a ação de despejo após decorridos 30 dias e pedir a liminar também para que a desocupação seja efetuada no prazo de 15 dias. E nesses termos, a lei, o artigo 59, autoriza a concessão da liminar, né? Dentre alguns outros casos também que a lei traz essa previsão. Por exemplo, no caso de reparação do imóvel, uma reparação de danos necessários. O imóvel está lá comprometido com alguma avaria, com alguma, enfim, por causas naturais, caso fortuito, força maior, e precisa ser reparado. Precisa, sob pena de, eventualmente, às vezes, um desabamento. Então, nesses casos demonstrados, o juiz também concede a desocupação no prazo de 15 dias, né? Outras situações também, uma outra situação interessante é que o locatário notificado para substituir a garantia no prazo de 30 dias e não o fazendo, não dando outra garantia, no caso, por exemplo, da exoneração da fiança,
o locador ingressa com a ação de despejo, rescinde o contrato e desocupa, e a desocupação também será através dessa liminar no prazo de 15 dias. Então isso significa que, efetivamente, nós poderemos ter uma redução de prazo, e aquele prazo de 6 meses que existia pode ser bem reduzido. Na verdade, aqueles prazos de 6 meses, ao meu ver, continua em plena vigência. Por quê? O locatário poderia, no prazo da contestação, não se opor ao pedido, dizer que concorda com o pedido de desocupação, e aí automaticamente a lei já lhe dava os 6 meses para desocupar. Essa determinação, ela permanece, porque esses casos, ele só é possível no pedido de retomada motivado. Ou seja, quando o locador pede a desocupação do imóvel para a sua própria residência, para a residência de um ascendente, de um descendente, se o locatário concordar com esse pedido e manifestar essa concordância, automaticamente ele já tem 6 meses. Ele já tinha na Lei 8.245 e permanece tendo ainda esses 6 meses. Então, nesse aspecto, eu não vejo mudança. A questão se agravou para o locatário inadimplente. Inadimplente no pagamento, inadimplente na substituição da garantia e inadimplente no momento que ele é notificado a desocupar o imóvel de uma locação empresarial, de uma locação comercial, e não o faz no prazo de 30 dias. E quando está diante de uma locação que não tem garantia nenhuma, mas nesse caso também pela falta de pagamento e não pelo pedido em razão da denúncia cheia ou da denúncia vazia, como a gente tinha, como estão previstos ainda no artigo 46 e no 47 da antiga lei. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Retornamos com o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse da sociedade. Se você quer falar com a gente, basta acessar o e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 16 3301 7173 ou 3301 7129. Professor João Luiz, a nova lei traz alguma proteção, vamos poder dizer assim, para o locador, para garantir aquela indesejada inadimplência do locatário? Sim, nesse aspecto eu entendo que a lei foi muito rigorosa, até porque além de todas essas situações que nós já discutimos, ela modifica a questão de quantas vezes o locatário pode, após o ingresso da ação, pretender o pagamento em juízo. Ou seja, se o proprietário ingressa com a ação de despejo por falta de pagamento, o locatário tem o direito de, no prazo de 15 dias, evitar o despejo, ir em juízo e efetivar o pagamento daquela dívida. O processo se extingue. No entanto, a lei diz o seguinte: ele só pode utilizar-se deste meio, desta faculdade, apenas uma vez a cada 2 anos. Isso significa, se o locador ingressar com uma ação esse mês, e é bom que se diga que o locador poderá ingressar com a ação de despejo por falta de pagamento no dia seguinte ao vencimento do pagamento do aluguel. Não precisa acumular 2, 3, 4 aluguéis para ingressar com a ação. Não é requisito. Atrasou um dia, o locador já poderá ingressar com a ação de despejo por falta de pagamento. O locatário poderá, então, efetivar o pagamento uma única vez a cada 24 meses. Significa que, se o locador intentou com a ação, o locatário pagou
e depois, por exemplo, de 6 meses, o locador teve que entrar com uma nova ação de despejo de falta de pagamento diante de uma nova inadimplência, o locatário não poderá mais purgar a mora. Ele efetivamente será despejado, ainda que ele deseje efetuar o pagamento em juízo. Então, nesse aspecto, eu acho que a lei trouxe assim, um maior rigor, um maior amparo ao proprietário e uma exigência que o locatário seja efetivamente pontual no pagamento do aluguel, desta grande obrigação que gera o contrato de locação. Você que é locatário, fique atento, porque o seu aluguel tem que estar em dia. Em falando em locatário, estar em dia, nós temos a questão do fiador. E essa, digamos, desproteção que tem o fiador, porque é corrente no mercado imobiliário, que o fiador pode perder o seu imóvel e o locatário não perde o seu. Pois é. Eu, ao meu ver, singelo pensamento, né, enquanto operador do direito, na condição de advogado, eu entendo que a lei perdeu uma grande oportunidade de corrigir essa injustiça. Seja por equiparar as desvantagens que o fiador tem em razão da inadimplência do locatário ao próprio locatário, seja para retirar, no caso do artigo 82 da Lei 8.245, que estabelece o seguinte: o imóvel do fiador, que é normalmente utilizado para a garantia da locação, ainda que seja único, ainda que seja para a residência, ainda que esteja protegido pela lei da impenhorabilidade do bem de família, em dívida decorrente de fiança de locação, ele não é protegido. Ou seja, se o locador ingressar com uma execução pelas dívidas decorrentes da fiança da locação, poderá penhorar aquele único imóvel do fiador, levá-lo a leilão e, eventualmente, será arrematado em leilão, ou seja, o fiador poderá, eventualmente, perder o seu imóvel. No entanto, se o fiador, numa ação de regresso contra o locatário, para receber aquele mesmo valor que ele desembolsou, ele não poderá penhorar, por exemplo, a casa do locatário, sendo esta a única e protegida pela Lei 8.009/90. Aí você me diz, mas se o locatário tem casa, ele não estaria pagando aluguel. Nós presenciamos essa situação em caso de locação comercial. O locatário que aluga, que é locatário, por exemplo, de um prédio comercial, tem a sua residência, mas aquela sua residência ela não pode ser utilizada para pagar a dívida que ele mesmo gerou, e a do fiador pode. Então, essa injustiça eu acho que poderia ter sido reparada por essa lei nova que retificou e que trouxe mudanças relevantes na Lei 8.245. E a lei traz alguma exigência, por exemplo, do locador, que sempre que o locatário estiver em atraso, o fiador deve ser expresso e tacitamente informado? Não, na verdade a única situação é que se o fiador não for informado da dívida do locatário, mesmo na ação de despejo por falta de pagamento ou através de uma notificação ou interpelação judicial, o locador não poderá receber do fiador os ônus de sucumbência no processo de despejo, ou seja, custas judiciais no processo de despejo e honorários advocatícios. O fiador estará responsável nesse aspecto somente pela dívida da locação, ou seja, aluguéis e encargos. No entanto, se ele notificar, se ao ingressar com a ação de despejo contra o locatário, ele cientificar o fiador, então o fiador terá obrigação de pagar os ônus de sucumbência também daquela ação de despejo. Eu entendo que talvez seja uma prática até das imobiliárias poderem fazer isso, porque senão o fiador, um dia, ele acaba recebendo uma execução na casa dele e nem sabe que o locatário estava devendo. Surpreendentemente. Até porque a lei traz também uma outra possibilidade do processo, que é ingressar com a ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com a ação de cobrança. E se ela acumula o despejo com a cobrança, é evidente que ele tem que incluir no polo passivo da ação de despejo acumulada com cobrança o fiador. Ele cita o locatário para
a ação de despejo e de cobrança e cita o fiador somente para a ação de cobrança. Mas corre num processo só, pelo princípio da economia processual. O que eu não acho prático. E, aliás, tem juízes que nem aceitam essa condição de cumulação desses dois pedidos. Porque você coloca uma pessoa no polo passivo que ela não pode ser parte do despejo. Sim. Não vai ter obrigatoriedade de evacuar o imóvel, de desocupar o prédio. Então, também poderia, eu acho que a lei poderia ser mais prática nesse aspecto. Professor João Luiz, para encerrarmos, há alguma proteção para a locação comercial? Infelizmente não. A locação comercial eu acho que é a que mais desproteção tem para o locatário, tanto pela antiga lei 8.245, tanto por esta lei que retificou aquela. A locação comercial está totalmente desprovida, ou seja, se é celebrado um contrato por 12 meses ou por 24 meses, vencido o prazo, o locador poderá retirar o locatário quase que imediatamente. Ou seja, o contrato estando a prazo indeterminado, ele simplesmente tem que notificar que o locatário tem 30 dias para desocupar o imóvel, e se o locatário não desocupar no prazo de 30 dias, ele ingressa com a ação de despejo para rescisão do contrato e ainda pede a liminar, e o juiz poderá, por força da lei, dar a liminar para desocupar em 15 dias. Ou seja, o locatário investiu naquele prédio, investiu no estoque, investiu em funcionários, está gerando impostos, fazendo com que aquela propriedade cumpra a sua função social e não tem a proteção da lei para se manter naquele prédio, pelo menos para se readaptar e se instalar num outro local. Um tempo possível, adequado para que ele faça essas mudanças. Muito bem. Muito obrigado, professor João Luiz. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. As suas considerações finais. Eu agradeço o convite também. Estou à disposição para outros eventuais esclarecimentos. Realmente é uma lei enorme. Nós temos, a cada artigo daria para a gente discutir em um único programa. Então, estaria à disposição para outros programas que, caso Vossa Excelência entender necessário, esclarecer os alunos da Uniara e a comunidade de Araraquara região. O professor João Luiz sabe que será muito bem-vindo e receberá novos convites, como está à disposição sempre que tiver um tema de interesse da nossa sociedade, nós o traremos aqui para discutir. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito e nos vemos na semana que vem. Lembrando, nosso programa vai ao ar às segundas-feiras às 22 horas e depois com algumas reprises durante a semana.